Bom, vamos lá, né? Então, boa noite novamente, mais uma vez, né? Então, hoje nós vamos falar do raciocínio e argumentação. O raciocínio e a argumentação, eles estão contidos aonde? Dentro do artigo científico, seja ele um texto, seja uma redação, seja um livro, não é? Seja uma enciclopédia, não importa qual é o material, uma homepage, né? As antigas homepages, né? As páginas da internet, né? Os blogs, né? Os artigos, qualquer artigo científico. Quando eu falo científico, eu falo de ciência, de conhecimento. E se eu falo de ciência de conhecimento, eu falo que tem um método por trás. E o método é o caminho para se obter o conhecimento. Não é isso mesmo? Então, dentro dessa lógica, eu fico pensando, bom, então tem métodos, né? Vários métodos. Falamos de 8 ou 12 métodos aqui no módulo passado, falamos de alguns métodos. Mas fora os métodos, fora uma lógica estruturada para se construir um artigo ou um texto, que aí vou dar um resuminho agora de 10 minutos dessa lógica. Fora essas duas questões, o que mais eu preciso, além de dominar o assunto? E eu disse na aula passada que eu não preciso sequer dominar o assunto se eu utilizar deste texto científico estruturado. Eu vou explicar de novo hoje por quê. Então, qual é o terceiro ponto que falta para que eu fique expert nos artigos científicos, na redação, no texto, em um trabalho científico? O que falta? O argumento. Qual é o argumento? O argumento que convence. Qual é o argumento que convence? Vamos falar desses argumentos hoje. 6 ou 7 argumentos. Sendo que desses 6 ou 7, tem os que eu vou utilizar e tem aqueles que eu não devo jamais utilizar como argumento da falácia. Professor, eu não devo utilizar, mas por que eu devo saber? Para combater a falácia. É o argumento que eu vou combater, é a falácia. Então vamos falar desses argumentos hoje, né? Então, forma de raciocínio e argumentação. Mas antes da forma de raciocínio e argumentação, falamos na aula passada do texto estruturado, né? Este texto estruturado, né? Ele poderá ser um resumo ou uma resenha, né? E eu sempre bato nessa tecla, eu sempre explico a diferença entre resumo e resenha. Quando o professor fala, ou o concurso fala, ou o avaliador fala e pede, eu quero um resumo de tal assunto. E aí, doutores, como nós vamos fazer esse resumo? Nós vamos acrescentar algo pessoal neste resumo? Não. Eu vou fazer uma crítica neste resumo? Não. Na hora do resumo, eu vou fazer um resumo dando opinião? Não. Resumo é resumo. Eu vou fazer uma análise de tudo que eu estou vendo e resumir. Resumo é isso. Ponto. Né? Agora, e na resenha? A resenha é diferente. Eu vou pegar o material que me é dado, eu vou pegar o material que me é ofertado e ao final, na conclusão, eu vou colocar uma característica pessoal, uma crítica. Eu saio do senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que é comum a todos, senso comum, né? É sensível e comum a todos. Todos pensam e agem da mesma maneira. É o senso comum. E o senso crítico? É uma crítica? Não. Crítica no bom sentido? Não. Crítica no mau sentido? Não. O senso crítico é aquilo que é crítico, que é ávido, que se expõe, que se ressalta, que sai ao comum, sai do senso comum, é o senso crítico, né? Eu pensei que era a história do iceberg, né? Seria uma espécie de senso crítico, vamos dizer assim, né? É só para ilustrar, né? Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Então a resenha eu pego o material e ao final eu coloco uma conclusão própria, baseada na minha experiência, no meu conhecimento, no que eu li, eu faço uma resenha. Então qual a diferença de resumo e resenha? A resenha tem um conteúdo crítico pessoal próprio, é isso, essa é a diferença. Então na síntese e na resenha eu vou ter o conteúdo crítico próprio. No resumo e na análise, não. Né? O material que me é dado, do jeito que me é dado, eu tenho que interpretar e fazer ali o resumo. Resumir um filme, resumir uma novela, eu não posso alterar o final. É isso mesmo? Na resenha, na síntese, eu também não altero o final, mas eu digo que haveria possibilidades de se fazer um final diferente, por exemplo, que poderia ter ser feito assim, um assado, né? Será que ele morre no final? Será que ele não morre? Para onde que ele foi? Onde que ele estava naquele local? Será que ele morreu? O que aconteceu? Existe um filme muito bom, né? Lá naquela plataforma lá de streaming lá, famosa, né? Que tem baseado numa peça famosa também, né?
Não posso falar porque vai subir, mas pode, né? O Poço. Alguém viu esse filme? O Poço? Não, mas já... Pensa num filme bom. Vale a pena. É um filme que você assiste 3 vezes. No final do filme você fica na dúvida o que aconteceu. E tem os, né? Tem os ganchos, né? Que dá margem a várias interpretações. Então, ali naquela hora, se eu fizer um resumo daquele filme, eu vou colocar o que os meus olhos veem, pura e simplesmente de acordo com o autor. E eu ainda corro risco de errar. Mas se eu fizer uma resenha, uma síntese baseada na minha experiência, na minha leitura, no meu conhecimento, aí eu começo a ligar pontos. O cara ali parecia com Don Quixote, o cara, o autor do filme. O outro lá parecia com tal pessoa. Aquele último andar lá embaixo, lá no final, parece que eles morreram. Mas eles saíram, parece que eles saíram. Mas eles... Então começa a resenha, a síntese, a discussão, a crítica. Então é nesse ponto que eu quero chegar. Recomendo, bom, vale a pena. Eu assisti 3 vezes. E se assistir uma, você não entende, assistir 2, você entende mais ou menos, você assiste 3, aí você vai para aqueles caras lá, os nerds, né, na internet, eles comentam o filme e você fala, é bom, aí vale a pena. Vale a pena até assistir antes o comentário e depois ir pro filme, né? Porque tem muitos detalhezinhos. Bom, aí no meu texto científico estruturado, que eu posso chamar de artigo científico estruturado, primeiro, eu tenho 5 itens, 1, 2, 3, 4, 5, para fazer um texto científico estruturado com 5 itens. E aí a pergunta que não quer calar, para que serve esse esquema? Esse esquema serve para fazer um artigo, um livro, uma redação, e se eu utilizar esse esquema, eu vou me dar bem num texto estruturado. Eu vou acertar o texto, embora por menos conhecimento que eu tenha sobre o assunto vai ficar científico e estruturado. Quem fizer a leitura vai falar, esse cara não sabe o que está falando, mas ele sabe o que está fazendo. Como assim? Porque existe um método, porque existe uma estrutura no texto, uma estrutura científica, por menos conteúdo que tenha ali, mas ali vai estar estruturado de uma forma científica e de uma forma que condense. Pouquinho argumento que você colocar, e hoje nós vamos falar de argumentos, aí incorpora e convence. Incorpora e convence. Olha só, no texto estruturado é só uma revisão, né? O primeiro ponto é um título específico, um título delimitado. Eu não posso pegar esse título aqui, né? Vamos supor que o tema é sobre entorpecentes. E eu vou falar, por exemplo, eu coloco título entorpecentes, né? Não, eu tenho que delimitar. Delimitar aqui. Falar de um só tipo de entorpecente ou um uso específico de um determinado entorpecente. Então, o meu título pode ser, por exemplo, né, maconha medicinal, tetrahidrocanabidiol para uso medicinal, ou só o canabidiol para uso medicinal, né? Tira o tetra, que é, salvo engano, uma molécula de água, algo nesse sentido assim, que causa alucinação. Tira o tetra, fica só o canabidiol, né, para uso medicinal. Eu delimito o meu tema o máximo que eu puder, porque na hora da avaliação, na hora da banca examinadora do TCC, do mestrado, do doutorado, etc e tal, quanto maior o tema, mais perguntas. Abre um leque de possibilidades, abre um leque de perguntas. Quanto menor o tema, quanto mais delimitado, mais específico, melhor para que a monografia, que é escrita de um único tema, seja limitado, seja mais tranquilo para quem escreve. Percebe? É isso. Número 1, falamos um monte. Número 2, exordial introdutório. Parece redundante, né? Exordial início, introdutório introdução, né? Parece redundante. É muito comum errar a exordial. É o mais comum errar a exordial. É a hora que não sabe erra. E como que erra? Vamos supor que o tema é o aborto. Aí a pessoa começa assim, salta a linha, palavra e coloca. O aborto, tem se falado sobre o aborto. Vocês percebem que é redundante? Título, o aborto, aí depois vem, o aborto é. Fala-se na sociedade sobre o aborto, né? É redundante, é crasso. Crasso é um erro técnico, né? É feio. O examinador lê e fala, isso aqui não está legal, não vou nem ler o resto. E aí, já?
Como que eu faço a indução de ordem introdutória? É nesse momento da indução de ordem introdutória que eu faço as perguntas que a sociedade quer ver respondidas no trabalho científico. Eu pergunto, né? Eu pergunto aqui, qual a importância da vida, né? No caso de um aborto? Qual a importância para determinado grupo, para a sociedade? Como a sociedade lida com a questão, né, da vida intrauterina desde os seus primeiros dias? Olha só, é bonito, parece um poema, né? Você começa a falar, dá uma floreada, mas tem tudo a ver, porque você está introduzindo ao leitor. Mas essa nem é a parte mais importante. A parte mais importante é quando eu digo assim: o presente trabalho tem como método científico a dialética das teses, a dialética das teses, né? E da contradição das ideias, né? Onde será apresentado nesse trabalho, né, de forma dialética, de forma onde apresentaremos teses e antiteses a respeito do aborto. Então aqui, na edição de aula, eu faço a pergunta e eu digo qual é o método que eu vou utilizar para chegar na síntese. Esse é o resumo, né? Então eu faço isso. Aqui eu faço a pergunta, aqui eu faço uma introdução, aqui eu digo que nós faremos um trabalho utilizando tal método, hipotético dedutivo, método estruturalista, método dialético. É nesse momento que eu aponto o método e faço a pergunta e digo onde nós chegaremos. É aqui que eu apresento o trabalho. Isso é introdução, uma introdução bem feita. Número 3, a narrativa. Pessoal, vocês já cansaram de ver na televisão a narrativa da esquerda, a narrativa da direita. A narrativa é a argumentação. A aula de hoje, nós vamos falar de 6 e 7 argumentos hoje. Narrativa. Mas essa narrativa, né, ela tem os dois lados. Por que tem os dois lados? Porque o nosso método que nós falamos, que nós vamos utilizar aqui, é um método dialético, um método da contradição, dos opostos, né, que vão se fundir na síntese lá no final. Então, se eu tenho na narrativa, que é a história contada, os argumentos a favor da tese e contra a tese, né? Na tese, sempre quando eu falo de tese, eu estou afirmando, e na antítese eu estou negando. Então, se é sobre aborto, na tese eu tenho aqueles que são a favor do aborto, todos os argumentos, né? E na antitese ou na antítese, os que são contra, todos os argumentos. Essa é a narrativa, tese e antítese, porque é o método dialético. Evidências. Se eu tiver evidências, eu provo a narrativa. Se eu não tiver evidências, eu tenho somente uma narrativa, eu não provo a narrativa, portanto a narrativa é evasiva, ela pode ser até considerada falaciosa. Do falar é que significa enganar, porque eu falo, argumento, mas eu não provo. Isso é falácia. Eu digo que é, mas não é. E por que não é? Porque eu não provo. E por que eu não provo? Simplesmente porque eu não tenho como provar isso, porque realmente é uma falácia, serve só para enganar. Então a evidência ou a prova da narrativa deve vir em indicações, né? Então, por exemplo, na questão do aborto, eu digo, né, na tese, que é possível a prática do aborto, né, até 10 semanas de gestação. Olha só, pessoal, isso é só uma tese científica baseada em alguns argumentos que eu li na internet, né, e que eu não sei se é verdadeiro. Eu estou só aqui argumentando a título de ilustração, não é o que eu penso, é o que eu vi e serve só para ilustrar. Então, nessa narrativa eu digo que dentro de 10 meses, né, até 10 meses, não há formação do cérebro e não há formação do sistema nervoso central. No outro vídeo eu falei plexo solar. 10 semanas, né? Estou dando um exemplo do que eu vi lá no artigo, né? Então, se não existe sistema nervoso central e não existe cérebro, não existe vida. Essa é a tese. Então, até 10 semanas eu posso fazer o quê? Um aborto, porque não existe vida. Essa é a tese de alguns abortistas, né? Tem aquela tese falaciosa, enganosa, mentirosa. Meu corpo, minhas regras. Aí eu faço aborto, porque meu corpo é meu e eu faço aborto, né? Mas aí o corpo da criança? Meu corpo, minhas regras também. Então percebe uma falácia, uma mentira, um engano? Esse é o engano de um certo grupo que toca nesse assunto utilizando esse argumento falacioso. Direitos naturais, no caso. Direitos naturais, né? Mas aí a criança também tem direito natural à vida, né? O outro lado vai argumentar assim, na antítese. Então, narrativa, tese a favor, antítese contra. Evidência, aí eu posso utilizar dizendo assim, olha,
De acordo com a tese do aborto, aqueles que são abortistas, né, existe um grupo de cientistas que dizem que não há formação do cérebro nem do sistema nervoso central até 10 semanas. Portanto, de acordo com esta evidência, esta prova, aborto, tese. Provei, percebeu? Simples, 2, 3 linhas, não precisa de muito. Né? E para a antítese eu teria um argumento contrário. Portanto, número 5, último passo, a síntese. Vem do título, vem do aeroso introdutório que me indicou um método dialético, a narrativa que são os argumentos mais as provas. Em síntese, concluo que, observado, olha só, eu era contra o aborto, observado a antítese daqueles que são contra, por simplesmente por uma questão teológica, filosófica, moral, etc., baseada nos princípios, nos costumes da religião, da família, etc., vem em contradição com a tese, que nos abre uma possibilidade, ainda que remota, de haver a possibilidade de estar na prática do aborto, eis que até 10 semanas não há vida. Mas eu continuo sendo contra o aborto, eu continuo sendo contra a retirada da vida do inocente. Mas entendo, percebe que é uma síntese, é uma simbiose da tese com a antítese, a síntese é uma, eu uno os dois, a tese e a antítese, num único conceito. Agora eu abro um precedente, um espaço, porque agora eu entendo, talvez, baseado nas evidências e nesses estudos, que talvez realmente não haja vida até 10 semanas. 10 semanas. Pessoal, é só um exemplo, só para ilustrar. Existe sim esse estudo, esse estudo é verdadeiro, é real, mas não sei quais são as semanas, os meses, estou usando isso aí como ilustração para ilustrar aqui a questão científica, tá? Não é minha opinião, não estou dizendo que sou só a favor ou sou contra, estou dizendo só que é assim que a coisa funciona. Esse é o texto científico estruturado. Vale para qualquer assunto, tá? Nesse caso aqui eu usei o método dialético, mas eu poderia usar o método hipotético dedutivo. Como é que funciona o método hipotético dedutivo? Eu falo de várias, ao invés do dialético, que é narrativa, eu falo de várias hipóteses. Aí eu cito uma tese, outra, 7, 6, 10 teses. 10 teses. Mas na síntese, eu vou pegar todas as teses e vou sintetizar tudo em uma só tese. Vou fazer uma tese nova com todas essas teses apresentadas aqui. Todas essas premissas menores, eu vou tirar o que me interessa e colocar aqui. Ou vou tentar fazer uma apanhada de tudo e colocar aqui. E lógico que eu tenho que provar com as evidências, porque senão vira uma mera narrativa e só uma mera narrativa não convence. Está aí o resumo, está aí o texto científico estruturado. Nós falamos ontem nisso 1h30 com vários exemplos. Hoje eu fiz um apanhado bem rápido só para nós entrarmos agora no raciocínio e argumentação. Aí, feito, tendo ciência de como funciona um texto científico estruturado, o que acontece? O segundo passo é compreendermos os argumentos que eu vou utilizar onde? Na narrativa, lá no número 3. Quais os argumentos que eu posso me utilizar para a narrativa, para convencer? Qual é o objetivo dos argumentos? O convencimento. Nós, juristas, devemos convencer convencer aquele que está dirimindo o litígio, dirimindo a litis, dirimindo a demanda, que no caso é o Estado juiz, Eu como advogado, eu como defensor público, como procurador, como promotor de justiça, eu quero convencer o juiz. Se eu sou somente delegado de polícia, eu quero convencer o Ministério Público de oferecer a denúncia para o juiz que quer convencer, portanto, o juiz também. Então, o objetivo é sempre convencer o Estado juiz na questão jurídica, Então, olha só, a existência de uma argumentação que não seja nem coerciva nem arbitrária, vou repetir, apenas a existência de uma argumentação que não seja nem coerciva é forçada, uma argumentação que não seja coerciva, e nem arbitrária, ditadura, confere um sentido à liberdade humana. Confere um sentido à liberdade humana. Condição de exercício de uma escolha racional. O que significa isso? Eu posso obrigar
a força, você vai fazer e acabou. É assim, entendeu que é assim e acabou? Interessa. Como é que é o nome disso? Repito. Como é que é o nome disso? Coerção, arbitrariedade. Eu digo que acabou, não tem conversa. Não é? Coercitivo e arbitrário. Mas é disso que eu estou falando? Não. A argumentação e o raciocínio, a inteligência pede uma lógica diferenciada. Qual é a lógica diferenciada? Eu não vou impor a minha ideia sobre você. Eu não vou fazer de forma coercitiva nem arbitrária. Eu vou te convencer com a argumentação. E você vai ficar convencido de que eu tenho razão. E aí você vai ter razão junto comigo. Nós teremos a mesma razão. Aí você vai falar, não é que é? Então, agora eu entendi, concordo, né? Por conta do argumento. E aí nós vamos trabalhar esses argumentos aqui. Então eu vou repetir a questão inicial aí, né? O exordial, como é que é? Exordial introdutória, né? Então a exordial introdutória diz o seguinte, que apenas a existência de uma argumentação, vírgula, apenas a existência de uma argumentação, vírgula, que não seja nem coercitiva nem arbitrária, vírgula, confere um sentido à liberdade humana, vírgula, condição de exercício de uma escolha racional. Então, para redação, para dissertação, para tese, investigação, reflexão, artigo científico, uma pura e simples redação, um texto de concurso, texto científico estruturado com aquelas 5 características, mais o argumento que nós vamos falar agora. E aí que está a questão do argumento, né? Olha só, a palavra raciocínio vem do grego. Olha que interessante, eu nunca imaginei isso, né? A palavra raciocínio vem do grego. Do grego não, vem do latim, né? Que significa ratio. Raciocínio vem de ratio. E ratio significa calcular. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? O raciocínio vem da ratio, né? Ratio, que significa calcular. E que dá 2 palavras aqui, na verdade. Uma palavra é calcular e outra palavra é razão, né? Ratio, né, em latim, origina 2 palavras, o cálculo e a razão, né? O raciocínio. Então, olha só, o raciocínio, né, que é calcular, que é pensar e calcular. Então, a partir daí, nós vamos trazer e falar sobre alguns argumentos que nós podemos utilizar para a argumentação de maneira geral, né? Então, olha só, o que diferencia o ser humano, né, que é um animal racional, que tem o raciocínio, que calcula, que tem a razão, que tem a ratio, dos outros animais, né? E aí vamos falar que todos somos animais, né? Porém, com raciocínio e os sem raciocínio. O que diferencia é justamente essa questão da razão, do cálculo, de se fazer esse cálculo, né, de forma racional. Mas isso pressupõe uma comunicação calculada, uma comunicação dentro de uma razão, dentro de uma lógica que os animais não têm. Eles têm uma comunicação instintiva, né? Eles têm, de certa forma, em alguns pequenos grupos, até uma forma de, vamos dizer assim, de raciocínio, de cálculo, mas muito pequena, dentro dos seus instintos de alimentação e etc e tal, mas não como ser humano, né? Não a ponto de tentar convencer o outro sem a coerção e sem a arbitrariedade, convencer apenas com argumento. Esta é a questão, essa é a lógica que a gente está trabalhando aqui. Então vamos lá, né? Então, dentre esses argumentos que nós podemos aí trazer aqui, né, para o nosso texto científico estruturado, colocar esses argumentos na narrativa, identificar o argumento do oponente ou trabalhar o argumento tanto num texto
escrito, expresso, ou numa sustentação oral, uma sustentação de júri, a sustentação de uma tese, né? Uma tese para um concurso de delegado, uma tese para concurso da magistratura, uma tese em sustentação em tribunais de segunda e terceira instância, né? Muitas vezes é necessário, né? E eu já vi essas teses, e tem cada tese, tem umas bem feitas, tem umas muito mal feitas, e tem aquela que o advogado passa vergonha. Eu vi isso várias vezes, achei triste, né? Porque a ideia de você sustentar oralmente uma ideia já escrita é você chegar e fazer uma resenha daquilo que você fez, facilitando o trabalho do magistrado e acrescentando algo que talvez ele não tenha percebido por conta da escrita. Aí o advogado vem e fala exatamente o que ele fez. Aí o desembargador fala assim: mas doutor, isso aí está escrito aí, eu li. Você está achando que eu não li? Eu li. Quero saber o que você tem a dizer para a gente aqui, para sustentar a sua... Você entende? Aí fica feio. Não é aproveitado da primeira instância, não. O advogado pode argumentar no decorrer das instâncias, ou ele vai aproveitar É que eu dei um exemplo agora, de sustentação oral em segunda e terceira instância, né? Que a gente costuma ir lá de beca, diante de um tribunal, né? E fazer uma sustentação de uma tese já escrita. Por exemplo, habeas corpus tem isso, né? Você se inscreve, vai lá e faz. Tribunal do júri também é assim. Agora, primeira instância tem? Tem. Primeira instância tem. Fase criminal, na última fase do crime, a fase é oral. Aí o juiz fala assim: bom, terminado a instrução, vamos aos debates orais. Artigo 403, salvo engano, ou é 403 do Código de Processo Penal, né? O juiz fala: bom, terminado a instrução, vamos aos debates. 10 minutos para cada lado. Aí quem não está preparado, não dá para ser por escrito, né? Não tem como fazer. O pessoal tem feito isso aí porque a vergonha é grande quando isso acontece, né? Mas o advogado tem que estar preparado, tem que conhecer o processo de ponta a ponta, o promotor também. Quando o juiz fala 10 minutos, o advogado já fica ansioso para falar. Eu quero é falar, e vou falar em pé. O juiz olha assim e fala assim: pode, fica à vontade, doutor, fica em pé. E aí o advogado vai e fala e argumenta. Por quê? Não é porque ele é bom, não, é porque ele sabe o que está ali dentro. Mas aí vem os argumentos, né? Vem os tipos de argumentação. Então, argumentação número 1, bora lá. Vamos ao que interessa. Argumentação número 1, argumentação por exclusão. Argumentação por exclusão, ou per exclusionem, né? O que significa isso? Significa, isso é interessante, né? Eu levanto várias hipóteses sobre determinada situação e vou excluindo todas as hipóteses até chegar naquela que eu digo que é. Eu falo: essa é a hipótese. Eu excluo essa, não é essa, não é essa, não é essa, provavelmente é essa. É parecido com o hipotético dedutivo. Vamos citar o caso atual, vigente, de hoje. Qual é o assunto do momento? O assunto do momento é a menina que desapareceu lá no... Já compreenderam o argumento qualquer? Per exclusione ou por exclusão? É isso, doutores. Essa é a lógica, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que nós falamos foi da menina que está desaparecida aí no estilo do bairro lá, Vila de Fátima, né? No riozinho lá, então ela está desaparecida. E aí, se eu for fazer uma tese de acusação contra o réu, ou nesse momento agora, né, para conseguir mais viaturas, para ampliar as minhas diligências, fazendo um requerimento para o delegado de polícia ou para o juiz, ou para alguém autorizar as buscas, qual é o argumento? Por exclusão. Como assim por exclusão? Eu digo que fiz busca nas matas, digo que fiz busca nos rios, no ribeirinho, no córrego, digo que a partir de 10 dias o corpo boia, ainda que ele esteja amarrado, ele vai dilacerar e os pedaços vão subir após 10 dias. Isso é um argumento científico. Evidência, prova. Na narrativa por exclusão, estou dizendo que isso pode acontecer. Mas nós estamos no terceiro dia, se não me engano. Segundo, terceiro, eu acho. Segundo? Já tem uma semana, 7 dias. Já era para ter boiado. Então eu excluo o córrego, eu excluo o rio, né? A região ali da mata ali parece que é pequena, excluo essa hipótese também. E aí, por exclusão, o argumento de exclusão, qual que é o argumento? São esses. Vou excluir. O que me sobra? Possa ser que ela esteja enterrada, número 1.
Pode ser que ela esteja dentro de uma casa em cativeiro, sequestrada. Número 2. As hipóteses que vão sobrando. Pode ser que ela esteja numa casa morta, mas dentro de uma casa, dentro de um ambiente que aí nós vamos fazer buscas. Então, baseado nestes novos argumentos de exclusão, excluo o rio e excluo a mata. Vamos agora utilizar outros recursos. E eu faço o pedido, né? Digo qual é o método, utilizo o argumento da exclusão, provo o que já foi feito, em síntese é o que eu quero. Eu quero buscas agora de uma forma diferenciada. Imagens de câmera já foi pedido, né? E aí identificaram um possível suspeito que estaria andando com a bicicleta, né, da vítima, né? Você pode até dar um crime de latrocínio aí, sabia? Falar que ele matou ela para ficar com a bicicleta. Não parece que é isso, mas pode ser isso. Latrocínio. Ah, professor, por que o pessoal gosta de jogar um latrocínio e não um homicídio? Porque o latrocínio é mais grave que o homicídio. Do Código Penal, o latrocínio ele é mais grave que o homicídio. O homicídio costuma sempre ter um motivo, o latrocínio não. O latrocínio despreza a vida em detrimento da vida para subtrair o bem. Olha que grave. Você não está nem aí para a pessoa, para a vida. Você mata a pessoa para subtrair a bicicleta, o celular, latrocínio. Ele é muito mais grave que o homicídio. Aí o homicídio não é grave? É grave, claro que é. Mas o homicídio costuma ter uma briga, uma desavença. Tem um motivo entre as partes que um leva a tirar a vida do outro. No latrocínio não, o motivo é a subtração da res, da coisa, do bem. Então é muito mais grave. Então o primeiro argumento é esse argumento por exclusão, né? Argumento por exclusão, está aí o exemplo, né? Bom, segundo argumento, bora lá. Número 2, eu estou anotando aqui também, pessoal, que aí a gente vai fazendo um acompanhamento em conjunto. O argumento chamado pelo absurdo, ou absurdo, né? Absurdo. Esse argumento do absurdo, né? Ele busca mostrar que uma afirmação contraria a prova, contraria a evidência de um fato. E contra fatos não é argumento, mas o argumento é tão absurdo que ele contraria os fatos, ele contraria a lógica, né? Contra facta non dantura argumenta seria o termo em latim, contra fatos não há argumento. Aí tem um exemplo aqui muito ruim aqui do livro aqui, né? Eu vou dar um exemplo diferente, né? Mas a questão do argumento do absurdo, né? Tão absurda a situação, né? É tão absurda a situação que contraria os fatos. Não tem uma lógica no argumento do absurdo, né? Não é que não tem uma lógica, né? É que não parece lógico que seja da maneira que aconteceu, não, né? Então eu digo, por exemplo, e acontece muito, né? Aliás, nem é tão absurdo, né? Parece até normal, né? O que acontece nos crimes de feminicídio, né? Hoje saiu uma notícia do Distrito Federal aqui que até o presente momento, 4 meses, né? Já tivemos aí 10 feminicídios, né? 10. Qual é o absurdo aí? Qual é a lógica, né, disso aí? Não tem uma lógica, mas o absurdo é que quem costuma matar a companheira, né? Quem costuma matar a mulher pela condição de mulher, né? Ela não está no assalto, ela não está no assalto ou no latrocínio ou qualquer outra situação. A lógica do feminicídio, né? A lógica cruel do feminicídio dentro da questão do absurdo é que quem mata é o companheiro, né? Matei por amor. Não é um absurdo? Absurdo, é um argumento absurdo. E isso era utilizado no júri como causa de defesa da honra, que agora está proibido fazer esse tipo de argumentação, embora os advogados façam, porque existe essa questão, que é uma questão patriarcal, antiga. Aí vem aquela questão que o pessoal utiliza aí, de como é que é o nome? Não sei o que, estruturado. Pessoal, tem que esquecer esses conceitos, né? Isso é um neologismo político que o pessoal utiliza por aí. A questão não é essa, a questão é, existe sim, né? Mas a gente não vai pagar pelo passado, pelos nossos antepassados, não vamos pagar, né? Se for assim, todo mundo é culpado de alguma coisa, né? Mas a questão estrutural a que me refiro aqui no absurdo
é que o absurdo é que quem mata é o companheiro. E qual é o argumento? Matei por amor. Matei por amor é o argumento do absurdo. É um absurdo, né? Se matar por amor. Agora, tem um outro detalhe. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, que aí vocês vão ver que interessante. Olha só, né? Ó, a fábula do lobo e do cordeiro. O lobo e o cordeiro, né? Então, acusado pelo lobo de lhe turvar a água que bebia, o cordeiro rebate dizendo que o lobo estava à cabeceira do regato e a água corria de cima para baixo. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Ver quem que pega aí o absurdo do argumento. Ó, vou ler de novo. O acusado pelo lobo, né? Quem está sendo acusado? O cordeiro está sendo acusado pelo lobo, né? De turvar a água que bebia, né? O cordeiro rebate dizendo, né, que o lobo estava à cabeceira do regato e que a água corria de cima para baixo. E aí? Conseguiram pegar o sentido do negócio? Não. Eu vou ler de novo pela terceira vez. Peraí, tem um outro argumento aqui, né? Deixa eu pensar aqui um outro argumento aqui melhor que esse, dentro dessa mesma. Essa fábula tem vários argumentos assim, né? Tem vários, mas um deles é esse, né? Que o lobo estaria na parte de cima. Agora eu lembrei. O lobo, tem um rio, né? A água corre de cima para baixo, né? O rio, não sei, desce, né? E o lobo acusa o cordeiro de sujar a água. Aí o cordeiro fala: mas como que eu estou sujando a água se eu estou na parte de baixo e você está na parte de cima? É isso, só isso. Essa é a lógica do absurdo. Perceberam? É simples. É que como tem um jogo de palavras aqui, meio que poético, né? Meio para dar uma semântica bonita no texto, né? Aí fica assim, né? A gente fica assim: mas será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Não, estou entendendo certo, tá? Vocês percebem? Mas simplificando, né? A fábula, uma coisa simplesinha. Existe um riozinho, o lobo está na parte de cima e lembrando que o lobo é sempre o mal da história e o cordeiro bonzinho, sempre o bonzinho, né? Então o lobo está na parte de cima e o lobo acusa o cordeiro, fala: você está sujando a água, cordeiro. Aí o cordeiro: eu sujando a água corre de cima para baixo, você que está sujando a água, você está na parte de cima, eu estou na parte de baixo. Tá, que lógica é essa? É a lógica do absurdo. É um absurdo eu sujar a água porque eu estou embaixo. É lógico que é um absurdo. Absurdo, esse é o argumento. Não tem como. Esse argumento convence? Sempre. Porque não tem como eu sujar a água. Se eu estou embaixo, eu não tenho como sujar a água que está lá em cima. E o lobo acusando o cordeiro: não, você está sujando a água que eu estou bebendo, né? Aí o cordeiro fala: como? Agora eu vou ler de novo, agora ficou fácil, vamos lá. Acusado pelo lobo de lhe turvar a água que bebia, o lobo, acusado pelo lobo de lhe turvar a água que bebia, o cordeiro rebate dizendo que o lobo estava à cabeceira do regato e a água corria de cima para baixo. Percebeu agora o texto? Mudou, né? É isso, só isso, simples assim. É a lógica do absurdo. É um absurdo eu sujar água, eu estou embaixo, você está em cima, não tem como. Convenci, sem coerção, sem imposição, de uma forma livre e tranquila. Quem lê, ponto para o cordeiro. É isso. Tranquilo, pessoal? Esse segundo tipo de argumento, a colocarmos um texto, a colocarmos uma narrativa, né? E o próprio argumento convence. O próprio argumento é imbuído de uma evidência clara, lógica, simples, que não tem como rebater esse argumento. Não tem como rebater, a não ser que a água corresse de baixo para cima, o que não existe, né? Esse terceiro é bem interessante. Vamos lá, notem terceiro. Esse terceiro é bem interessante e ele é muito utilizado no direito. Terceiro é o argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade, ou ex auctoritate, ou ab auctoritate. É o latim, né? Mas a gente vai escrever em português para não complicar. Ab auctoritate ou ex.
Pessoal, o termo latim ex significa força, e o termo latim ab significa por, pelo, pela autoridade, para a autoridade, por uma autoridade, ad autoritate, ex por força da autoridade. Quando eu digo ex lege significa por força de lei, ex lege. Né? Aí tem um brocado jurídico, né? Sed lex, dura lex. Mas sed lex significa dura, mas é a lei. Né? Mas quando se coloca ex vi, por força de, né? Por força de algo, ex vi, por força de algo. Mas, bora lá. Antigamente as faculdades de direito tinham aula de latim. Né? Sou dessa época. O que acontece? Então, esse terceiro argumento, ab autoritate ou argumento de autoridade, ele é bem tranquilo a compreensão dele, né? E muito utilizado nas redações jurídicas, nas peças de convencimento do delegado, do autor, do réu, seja ela qual for. Quando eu faço um pedido para o Estado juiz, peço para o juiz, né? Aí quem já sabe qual é o argumento já deve estar lembrando aí, né? Argumento de autoridade. Qual que é? Eu faço um pedido de... Vamos dar um exemplo simples, né? Eu faço um pedido de pensão alimentícia e baseio o meu pedido de pensão alimentícia numa ação de conhecimento, para conhecer o valor, para saber o valor, eu me baseio no binômio ou trinômio, que agora eles falam de um trinômio, é novidade, antes na minha época era binômio, agora é um trinômio. Necessidade, possibilidade e oportunidade. Qual é a necessidade do menor receber? Qual é a possibilidade de quem está pagando? E qual é o momento que eu faço esse pedido, que é a oportunidade? Necessidade, né? Possibilidade, oportunidade. Trinômio. Ah, professor, mas de onde você tirou isso? Argumento de autoridade. Ab auctoritate. Ex autoritate. Autoritate, né? A autoridade, vamos para o português, né? Argumento de autoridade. Mas como assim argumento de autoridade? Aí eu digo que o autor da obra tal falou isto, deu este conceito. Segundo o autor tal, me lembrei. Melhor, ficou mais fácil agora. Agora quem pegar vai compreender agora. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, deixou claro em sua decisão que o entendimento sobre este assunto é esse. Quem é a autoridade do assunto? O ministro. Então, de acordo com o entendimento do ministro, que é a autoridade do assunto, aí eu coloco na minha narrativa, na minha evidência, cito ele como argumento de autoridade. Ele é a autoridade. Se ele decidiu assim, ele é a autoridade, então é o que ele decidiu, argumento de autoridade. Melhorou agora. Os embates acadêmicos, no caso, esse argumento de autoridade é a carteirada que o cara te dá. Dos argumentos, é um dos mais utilizados, salvo engano, talvez o mais utilizado. De acordo com o autor tal, de acordo com a obra tal, mas de acordo com a jurisprudência tal, ou de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou Superior Tribunal Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, né? Eu pego os órgãos mais altos. Por que os órgãos mais altos? Porque lá se faz uma decisão colegiada, né? Ele, na condição de relator, ele leu o processo, fez um relatório e os outros votaram. Por maioria, o entendimento é esse, argumento de autoridade. Qual é o argumento? De acordo com o ministro, relator, fulano de tal, não vou falar o nome aqui não para não dar polêmica, né? Mas podemos falar, né? Então, quais são os ministros atuais que nós temos no STF? Então, eu cito um deles, e aí digo que é um argumento de autoridade, porque ele entende assim, e eu coloco na minha redação, no meu texto científico, no meu artigo científico, no meu TCC, coloco com data. Por que com data, pessoal? O entendimento hoje é um. Se ano que vem, daqui a 2 anos, se mudar o entendimento, né? Então eu sei que o entendimento está superado pela leitura, né? Mas os entendimentos não mudam da noite para o dia, toda hora, né? Leva tempo para se mudar o entendimento, né? Por mais controverso que seja os entendimentos, porque existe uma lei que assegura que esses entendimentos não devem ser modificados, né? Mas se modificam
Porque a sociedade modifica, a conduta da sociedade modifica, né? Hoje é comum casamento entre homens e mulheres. Ah, professor, você está enganado. Meu vizinho lá casou com outro vizinho de frente, né? A minha vizinha casou com a outra vizinha. Isso na vida cotidiana, no dia a dia, no fato. É fato sim, mas é positivado? Ainda não temos o casamento positivado. Ah, professor, mas já existe o casamento homoafetivo. Existe o casamento homoafetivo, baseado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é um argumento de autoridade, não está na lei, é um argumento de autoridade. Ah, então não existe casamento homoafetivo? Não, mas existe sim, por analogia a um argumento de autoridade. Aí eu faço, mas na lei por enquanto não tem. É igual a questão da... Não foi positivado, boa. É igual a questão do racismo. Eu falei isso outro dia em sala de aula, o pessoal ficou meio em choque assim, quando eu falei que crime de racismo não existe. Aí eu falei, pera que eu vou explicar. Crime de racismo, ele existe. O que não existe é a positivação em lei. Não existe. Existe o crime de racismo, mas positivado em lei não. Ah, professor, mas aí como é que eu levo isso para a justiça? Por analogia, crime de injúria racial. Eu utilizo a mesma lei, por uma analogia, mas ainda não está positivado. Vai estar um dia, mas ainda não está. Mas o Lula, há pouco tempo atrás, acho que tem um mês, mais ou menos, 2 meses, ele assinou uma lei que torna agora, Agora, recente? Ele extinguiu esse crime de injúria racial e colocou como crime de racismo. Não, o crime de racismo, existe uma lei. Na Constituição, né, no caso. Existe uma lei do crime de racismo, que é antiga até. Existe uma lei Isso é a Constituição, no caso. do crime de racismo. Artigo 5, inciso, se eu não me engano, não sei se é o 38 ou é o 42 que fala, é inafiançável o crime de racismo, tal, entendeu? Crime de racismo é imprescritível também, entendeu? Aí eles vieram colocar esse crime de Desculpa, peraí, eu falei o exemplo errado, peraí, eu falei tudo errado, esquece tudo que eu falei. O que não existe é o crime de homofobia, agora é que eu lembrei, eu falei uma besteira aqui, tá? Me perdoa. Então vamos corrigir aqui, olha só, o exemplo é totalmente, o exemplo é esse, mas eu falei errado. O crime de homofobia, ele existe? Ele não existe o crime de homofobia. Por uma analogia à lei de racismo, que existe, a lei de racismo existe, por uma analogia à lei de racismo, eu pego a mesma lei e aplico a mesma lei para o crime de homofobia, para punir a homofobia. Mas a lei de homofobia existe? Não existe a lei de homofobia. É isso. Eu falei isso na outra aula, agora eu confundi, né? Por conta do argumento de autoridade. Então o que acontece? Ainda não está positivada a homofobia, mas existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, de um ministro que admite a punição do crime de homofobia baseado na lei de racismo, que é até uma lei antiga. Eu acho que é uma lei de 1950, né, mas eu não lembro a data, mas é uma lei antiga, a lei de racismo. Agora existe uma novidade que é a injúria racial, né? A injúria racial é uma novidade, mas a homofobia ainda não está positivada, é isso. Até o PCO falou disso aí. A injúria racial foi derrubada agora. O presidente Lula, agora, né, o atual presidente, ele assinou agora o crime de injúria racial, ele extinguiu isso aí, entendeu? Agora todo crime é considerado crime de racismo. Há pouco tempo agora ele assinou essa lei. Acho que eu vi isso daí. Mas assim, a questão não é essa, a questão é, existe o crime de homofobia? Não. Existe o crime positivado de homofobia? Não. E se acontecer a homofobia, que é um fato em nossa sociedade? Aí eu me baseio, por analogia, no crime de racismo. E quem referenda isso? Pelo argumento de autoridade, o ministro do STF referenda isso numa jurisprudência em um acordo. Essa é a explicação. E aí fechamos o argumento de autoridade. Tranquilo, né? Ou seja, eu cito uma autoridade que admite isto, e se ele admite é o argumento de autoridade. Então este é o terceira forma de argumentar, argumento de autoridade. Eu posso estar argumentando num debate, numa sustentação oral e falar, segundo o autor da obra tal, segundo o poeta Castro Alves, segundo o autor Vinícius de Moraes, argumento de autoridade. Concorda que ele é uma autoridade? Ah, mas ele é um poeta, mas ali existe uma verdade subentendida que todos admitem essa verdade. Argumento de autoridade. Qual autoridade?
poeta Vinícius de Moraes, poeta Castro Alves, poeta, né? Entendem isso como argumento de autoridade? Eu posso citar como argumento de autoridade um escritor tal, né? Eu digo que o universo, né? Todo o universo, tudo que eu tenho no universo, eu encontro também dentro de uma, como é que é o nome? Em uma casca de, qual é o nome do livro? Casca de Nós. Não tem esse livro? Tem. De quem é o autor? Quem é o autor? Stephen Hawking. Aí eu digo que tudo que existe, né, em um ovo, não é tudo que existe no universo. O que eu encontrar no ovo, eu vou encontrar em todo o universo, todo, né? Baseado no Stephen Hawking, na teoria dele do universo numa casca de nós. Acho que o nome do livro é esse. Entende? Argumento de autoridade. Aí quando eu falo isso, a pessoa você não sabe nada, mas o cara que falou isso aí sabe tudo, então você está certo igual ele falou. Vocês entendem argumento de autoridade? Esse é o argumento de autoridade. É um argumento que convence. Vamos lá, pessoal, adiantando aqui. Esse argumento de autoridade ele vai ser então argumentado pela pessoa que tem maior impacto social da sociedade. Exatamente. O argumento de autoridade eu utilizarei baseado na autoridade daquela pessoa sobre o assunto. Ele conhece o assunto, ele entende do assunto, ele é uma autoridade no assunto. Aí eu cito quem? Eu cito ele. Eu argumento querendo te convencer e digo: olha, fulano, eu vou te falar aqui, é assim, assim, assim. Mas sabe quem está falando isso aí? Não sou eu não, é fulano que fala assim. Aí você fala: nossa, ele fala assim? Então tá certo, realmente. Argumento de autoridade. Então, vamos dar um outro exemplo, né? Vamos dar um outro exemplo. Quem é a autoridade? Isso é bom. Quem é a autoridade em... Como é que é o nome? Tem um nome. Que cuida do coração? Cardiologista, né? Quem é a autoridade em cardiologia no nosso país? Aí a gente já lembra aqueles hospitais famosos lá de São Paulo, né? Os grandes lá, né? Nós já lembramos dos hospitais como o quê? Como um argumento de autoridade. Aí eu me lembro, aí eu começo, dentro dessa linha de medicina, mas vamos pensar no expoente, aquele que você fala, e você fala: puxa, esse é o cara. Como é que é o nome? Cirurgia plástica. Lembrou? Quem que é a autoridade? Não, o nome do cara. O maior cirurgião plástico do Brasil, um dos mais conhecidos no mundo. Se eu falar que ele que fez, que o procedimento é dele, aí você vai falar: poxa, não, esse procedimento vale, isso é bom, isso funciona, porque é um argumento de autoridade. Quem que é o nome? O maior cirurgião plástico do Brasil? A doutora Aline? Não lembra? Esqueceram, pessoal? Isso, é isso mesmo. Ivo Pitangui, não é? Quando eu falo de cirurgia plástica, e se eu utilizar um argumento: doutor, se eu falo de cirurgia plástica e quero utilizar-me de uma autoridade máxima em cirurgia plástica, conhecida no Brasil e no mundo, e falo que o procedimento é dele, de quem eu estou falando? Argumento de autoridade? Pitangui. Aí, é isso. Deu um branco, né? Esse trauma, né? É isso, argumento de autoridade, né? O que mais eu posso me utilizar aqui, né? Então vamos falar de humor, né? Aí eu pego humor. Não, vamos falar de futebol, né? Então eu posso pegar um desses craques aí, que dribla, que faz, que acontece, que é milionário, né? E utilizar, né? Falar que tal jogada é assim, tal questão é assado, e utilizar como argumento de autoridade. Olha, é tão bom quanto fulano, argumento de autoridade. Tranquilo, pessoal, não é? É claro que não, as nossas questões não são tão simples como um jogador de futebol ou uma cirurgia plástica, né? Mas, não é? Dentro da nossa área, da área jurídica, o argumento de autoridade, não é? Normalmente vai basear-se em autoridades jurídicas, né? Ou escritores, né? Por exemplo, a minha escritora preferida de direito civil, Maria Helena Diniz, né? Eu costumo utilizá-la nas minhas petições como argumento de autoridade, né? E aí eu digo lá, né? Segundo o entendimento da doutora, né? Dr. Lego, né? Doutor da lei, né? Então, segundo a doutora Diniz, Maria Helena, na página tal, no livro tal, na obra tal, entre aspas, aí eu transcrevo lá o trecho da obra que eu quero como argumento de autoridade, da autoridade, eu cito na minha obra. Aí, quem está lendo, não tem como a pessoa negar.
é o meu argumento baseado no argumento de autoridade. Qual autoridade? Uma autoridade dentro do assunto. Qual assunto? Direito civil, né? E aí eu utilizo a obra da Maria Helena Diniz. Na área penal tem o meu amigo, né? Fernando Capês. Às vezes eu falo amigo, é um amigo, né? Tem o doutor Fernando Capês, né? Um ilustre aí, doutor da lei, né? Que tem várias obras de direito penal, processual penal, né? Sou fã dele, tenho toda a obra, né? Já tivemos junto, né? Na outra faculdade lá, e etc e tal. E também Júlio Fabrini Mirabete, que é uma obra que eu gosto muito, que eu tenho também lá, né? E que eu utilizo como argumento de autoridade. Portanto, argumento de autoridade é simples a compreensão disso, né? Eu cito uma autoridade no assunto, no meu texto, e aí eu convenço porque ele é uma autoridade no assunto. Argumento de autoridade, e ponto final nesse argumento é o número 4, né? Número 4? Não, número 3, né? Número 4, pessoal, argumento ad hominem. Eita, Lele, vou ter que anotar esse. Ad hominem com H, tá? Esse é dos que não se deve utilizar. Vamos lá? Contra o homem ou ad hominem. Vou anotar aqui. Contra o homem ou ad hominem. Esse argumento, lembra que eu falei que existem argumentos que eu devo utilizar-me e existem argumentos que eu devo conhecer para não utilizar, ou atacar esses argumentos quando eu identificar no lado oposto, no lado oponente. Então, se eu identifico o argumento ad hominem, né, eu vou atacá-lo dizendo isso é um argumento ad hominem, isso não deve ser utilizado. É um argumento contra o homem e não contra a tese. É um argumento contra a minha pessoa e não contra a questão que está sendo discutida. É um argumento de cunho pessoal, é um ataque pessoal e não um argumento que deveria estar sendo discutido. Eu entro num divórcio e começo a atacar o lado oposto como se ele fosse o meu vizinho, como se eu estivesse me separando dele, sendo que está separando minha cliente. Eu não estou me separando dele, eu sou advogado dela, né? Eu não tenho que fazer ataques pessoais contra ele. Ah, mas teve uma questão de entorpecentes, teve uma questão de filhos, teve uma questão de disputa. Bom, pessoal, aí depende, né? Se houver essas questões, eu preciso relatar isso, são questões do casal que tem que ser relatado por uma questão de sucumbência, de provar que o outro lado está errado, né? Mas um ataque pessoal, aí é o argumento ad hominem, contra o homem. E o ad hominem, ele é muito combatido. O ad hominem, ele não é admitido. O ad hominem desperta uma fúria do outro lado, do lado que é atacado, o ad hominem, né? Por quê? Né? Porque ele sempre cai num preconceito, ele sempre cai numa situação que tenta atacar o outro lado, baseado vamos dizer assim, baseado no caráter, na aparência, né? Na aparência, no caráter do outro lado. Ele fica atacando a aparência, o caráter. Não, porque você é isso, porque você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. É imbuído de preconceitos, de coisas nesse sentido, o ad hominem. Entendem que esse argumento não deve ser utilizado? Eu falei de argumentos que nós vamos utilizar. Os 3 primeiros. O argumento ad hominem é porque da ordem que eu estou pegando aqui, a gente vai falando. O argumento ad hominem não deve ser utilizado jamais. O argumento ad hominem é um argumento que não convence e causa repulsa. Aí eu identifico o ad hominem na petição, eu vou rebater o ad hominem. É parecido com a falácia, mas é um pouco pior do que a falácia, né? Porque traz essas questões, né? O ad hominem ou ad personam, né? Que vem contra a personalidade da pessoa, ele tem um caráter desqualificatório. Anotem aí, caráter desqualificatório. Principalmente ele é utilizado contra testemunhas. Pode repetir, professor? Pode repetir. Oi? Pode repetir esse argumento. Esse argumento aqui pode repetir. Sim, posso repetir. Então, é um argumento válido apenas contra a pessoa a qual se dirige. É um argumento válido apenas contra a pessoa a qual se dirige. E ele é um argumento desqualificatório, né? Que atinge o caráter, que atinge a pessoa.
e ele é usado especialmente em se tratando de testemunhas, né? Agora, vai haver momentos, né, principalmente em questões trabalhistas, por exemplo, que eu vou ter que me utilizar do argumento ad hominem, né? Quando que eu vou utilizar o argumento ad hominem nas questões de relação trabalhista, empregatícia? Quando? Na contradita. O que é contradita? A contradita é quando o empregado ele vem na justiça contra o empregador e traz um brother de pescaria, de boteco, chegado, que são, né? Aí eu posso até usar do argumento religioso, né? Que é um argumento de fé. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, tudo bem, a gente respeita, né? Que dizem que existem mais amigos tão chegados que é mais do que um irmão, né? Um argumento de fé. Mas isso vale para contradita, né? Porque aquele amigo de fé, aquele irmão, camarada, igual na música, né? Ele é íntimo a ponto de ir lá mentir para ajudar o amigo. Aí o outro lado faz o argumento ad hominem, né? Ad persona, e fala: olha, eles são muito amigos, ele está aqui para defender, né? Quero contraditar a testemunha. Aí o juiz está contraditado. É claro que não é assim, né? Tem todo um sisteminha e tem que ter a prova disso também, né? Não basta falar, né? A não ser que a testemunha confirme, né? Confirma e tal, né? Pois não. Então, os irmãos são contraditados, né? Porque os irmãos eles saem na porrada, briga, rola e tal. Mas aí, mano, vamos ali na justiça ali, tá sem se falar. Não, que eu vou te dar uma força. É irmão, né? Aí vai e ajuda. Aí o juiz contradita porque é irmão. Tranquilo? No civil é assim, no trabalhista é assim, no penal não. O penal aí tem que avaliar bem, né? Porque às vezes mesmo sendo irmão, né, o penal ele busca a verdade real e a verdade real ela supera a verdade formal. Pessoal, que horas são? Relógio 9h30, é isso? Não, tranquilo. Então dá tempo ainda. Então, argumento ad hominem, tranquilo, ok? Beleza, né? Número 5. Argumento por analogia. Argumento por analogia. Esse é fácil. Só tem mais dois, viu, pessoal? Analogia e a fortiori. Mas vamos falar do analogia primeiro, tá? Então vamos lá. Por analogia, olha só. Como o próprio nome diz, né, o raciocínio ou argumento de analogia, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação. Ele pega um argumento e fala: é assim. E eu estou dizendo que é assim porque em caso semelhante, caso análogo, foi decidido assim. Aí vem o mesmo exemplo que eu estava dando lá atrás do crime de homofobia, que eu falei errado na hora, né, de racismo. Eu falei que racismo não existia, mas racismo existe a lei do racismo e existe a injúria racial. Vocês sabem a diferença de racismo e injúria racial? Eu sei, é que o racismo ele é constituído contra um grupo de pessoas e a injúria racial vai ser constituída só contra uma pessoa. Exatamente, o racismo é contra toda uma raça, né? E aí racismo contra negros, né? Ou contra judeus, raça judeu, né? Raça judaica, né? Ou contra uma raça, né? E aí vem, né, o racismo. A gente já sabe, né? Judeus, negros e etc, tal. Racismo. Agora, a injúria racial não. Eu me dirijo a uma única pessoa e faço ataques racistas contra ela. Aí a injúria racial está no Código Penal. Quando a pessoa, vamos supor, uma pessoa negra ali, né, ela xinga uma pessoa, na realidade eu acho que ela está se dirigindo ao grupo daquela pessoa, né, entendeu? Vamos botar, Isso aí é uma ampliação da discussão, né? Mas assim, aí vai acontecer o método dialético aí, né? isso é uma ampliação da discussão. Mas o que acontece é o seguinte: se existe uma pessoa contra outra, é injúria. Agora, se eu entro numa rede social, falo assim, não, porque os judeus são isso, racismo. Não é contra uma pessoa, é contra a raça. Percebe que dá para... Hã? Não, porque aí querem colocar tudo no racismo para quê? Para poder facilitar a punição. Tá certo, né? Mas é isso, só isso, né?
Mas a diferença é basicamente essa. Agora aqui no argumento da semelhança, né? No argumento por analogia, aí eu pego aquele exemplo anterior, por analogia, argumento por analogia, que é o que nós estamos falando agora, que é o quinto argumento. No argumento por analogia, eu venho fazendo meu texto estruturado, eu venho falando do método, etc., das perguntas que eu quero responder, faço a minha narrativa. Na minha narrativa eu venho e digo, olha pessoal, né? Olha só, na minha narrativa, né? Eu digo, não existe casamento homoafetivo. Aí alguém fala assim, não existe casamento homoafetivo. Alguém casou lá no Rio Grande do Sul, casou no Rio de Janeiro, saiu certidão de casamento e tudo. Como que não existe? Aí eu digo, não existe uma lei. Aí a pessoa fala assim, não existe a lei, mas e como que casou se não existe a lei? Porque não existe a lei. Se existisse, onde estaria? No Código Civil ou numa legislação especial. Código Civil é homem com mulher e Zé Fini. Constituição diz que a família é a base da sociedade, né? E fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Não tem mais nada na Constituição além disso. Ah, professor, mas e como é que fica os homossexuais ou homoafetivos? Como é que fica essa questão? Fica no argumento da analogia. Agora eu vou ter que provar agora que é possível, embora não exista uma lei. Como? Pegando uma lei que trate de um assunto semelhante. Qual a lei que trata de um assunto semelhante? A lei que trata de assunto semelhante para o crime de homofobia, depois eu volto no casamento, para o crime de homofobia é a lei do crime de racismo. O crime de racismo, que é a discriminação contra uma raça, né, fala da discriminação, mas agora não contra uma raça, por analogia contra um gênero. Ah, mas como é que funciona isso? Bom, tem lá os julgados, tem lá a lógica, tem lá todo um texto estruturado explicando. Aqui eu estou resumindo. Então, por analogia, o argumento de analogia é esse. Então, eu venho e convenço o Estado juiz ou o outro lado, ou na minha argumentação, de que, embora não exista uma lei que proteja o homoafetivo, não exista o crime de homofobia, embora não exista o crime de homofobia, por analogia, o crime de racismo, eu utilizo a lei do crime de racismo, até que se faça uma lei para o crime de homofobia. Esse é o argumento, né? Eu utilizo um caso semelhante, uma lei semelhante, mas olha, a lei de racismo, ela se encaixa dentro da questão da homofobia, ela se encaixa, ela tem vários elementos, não é? Vamos botar assim que de 10, 9 elementos se encaixam. Quase que seria trocar uma palavra pela outra para fazer valer uma lei que não existe. Eu utilizo por analogia, esse é o argumento de analogia. Eu poderia dar um exemplo melhor? Poderia, mas esse exemplo eu acho que ele é claro, ele é fácil de ser compreendido, né? Tranquilo, pessoal? Eu não consigo compreender muito bem, professor, essa analogia. Tá, então vamos usar um novo exemplo para analogia. Não, tranquilo, né? Olha só, né? Então, a lei, né, vamos dizer assim, as bases do direito, né, os princípios gerais do direito, que norteiam o direito, que dizem como funciona o direito, me diz que não haverá, que não é possível haver lacunas na lei, né? Isso lá desde Hans Kelsen, Weber, que era um sociólogo subjetivista, Kelsen, que era positivista, né, que queria a positivação, queria a escrita de todas as normas, de todas as leis, né? Eles tinham esse debate e falavam, não, tem que ter legislação para tudo. E aí vieram os códigos, né? Código francês de Napoleão, Código da Prússia, né? E diversos outros códigos com o objetivo de tornar por escrito, para não ter que ficar discutindo, avaliando caso por caso. Eu olho na lei e decido. Ponto, olho na lei e decido, né? Primeiro código e mais antigo tido na história e escrito, Código de Hammurabi, né? Hammurabi, o rei antigo, fez lá 228 preceitos em tábuas, né, escrito, tábuas de argila. Então temos esse código aí bem antigo, conhecido como olho por olho, dente por dente e outras coisas assim, né? Então olha só, então baseado nisso, né, baseado nessa questão que deve ser positivada, que deve ser escrita, né, deve ser codificado, então o direito não admite lacunas, lembrando que lacuna é um vazio, não admite então vazios. Se não admite vazios, se a lei não admite vazios, se o sistema jurídico não admite vazios, então eu não posso ficar sem uma resposta para homofobia, não posso.
Ah, professor, mas de onde vem essa história de homofobia? Olha, vem fobia, né? Quem tem uma fobia tem uma aversão, tem uma repulsa. E o que é homo? Iguais. Então eu tenho uma aversão, eu tenho uma repulsa àquele que tem um comportamento, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar de opção, tal, a gente não vai entrar num debate ideológico, né? Mas aquele que tem, aquele que se relaciona com um igual a ele, da questão, vamos dizer assim, do sexo mesmo. Então, é um homossexual, igual, né? Não é um heterossexual, homem com mulher, é um homossexual, homem com homem, mulher com mulher. Simplificando, o debate é muito mais amplo, simplificando é isso. Então não pode não haver um crime de homofobia, não pode não haver um crime de homofobia, mas existe a lacuna, existe a lacuna. Como que eu preencho a lacuna? Como que eu preencho o vazio? E o sistema jurídico diz que não pode haver lacunas. Como eu preencho se não existe a lei? Aí eu pego uma outra lei, por analogia, e dentro do meu texto científico estruturado, dentro do meu artigo, dentro da minha tese, eu vou fazer um argumento de analogia, comparando a lei que fala do racismo, né, que traz penas de X a X para quem discrimina, para quem tem fobia a outra raça, raça de judeus, raça de negros, raça de índios, raça de asiáticos, né, e etc e tal, para quem utiliza-se desta fobia, não? Por analogia, eu verifico que é o mesmo caso que se faz e se utiliza contra os homoafetivos. Lembrando que afetivo de afeto. Quem tem o afeto, que tem o amor, né, o gosto pelo igual. Nessa questão. Tranquilo? Então, por analogia, eu uso a lei do racismo para punir os crimes de homofobia. É isso. No começo lá atrás eu tinha falado errado, mas agora está certo, é isso. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o argumento por analogia. Eu podia melhorar o exemplo? Posso até melhorar o exemplo, né? Mas é como se fosse uma coisa análoga no caso, a lei, por exemplo, aí, né? Que se envolve uma coisa análoga à lei, vai estar escrito na lei. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque é dentro do nosso sistema jurídico, né? Eu poderia trabalhar outras questões aqui, mas falando do ponto de vista jurídico, né? Trazendo um caso, né? Que está aí vigente, né, na nossa sociedade, que se debate, que se discute, né? Essa analogia, a analogia de uma lei com a outra, de uma lei que não existe numa lei que existe, é o que mais se fala, que mais se comenta, né? Aquela questão da garantia do mínimo possível, você pode utilizar por analogia em várias questões, né? Várias. A garantia do mínimo possível no Estado, você pode, por exemplo, se for um caso específico, por exemplo, questão de habitação, você pode utilizar ela também. Dependendo da questão, por exemplo, igual eu escrevi no trabalho sobre essa questão, sobre o trancamento das matrículas aqui do setor norte, né, devido à desapropriação, né, das terras na época quando você tem a implementação da capital, né? Então, assim, justamente pelo fato, você tem até a legislação, mas que fala sobre a desapropriação, mas por não ocorrer uma ação efetiva do poder executivo, né, eles não acham. O judiciário vai lá e tranca essas matrículas, né? Então, praticamente ali o exercício do direito de propriedade ele fica restringido, né? Você não pode comprar, você não pode vender, né? Você pode ter nem mesmo emitir escritura, né? Não, o IDF tem um problema sério com relação a isso aí, né? E eu não sei por quê, porque todos os estados da federação não tem esse tipo de problema, tudo escriturado, porque segue um plano diretor, né? O Estatuto das Cidades, que é uma lei antiga até, né? Estatuto das Cidades, aí vem um plano diretor, aí organiza tudo, escritura tudo, registra em cartório, beleza. Mas no DF é tudo contrato. A outros municípios antes, né? Porque o Distrito Federal foi feito um recorte, né? Um retângulo, uma área específica para virar o Distrito Federal, que o pessoal confunde capital de Brasília com, né? Mas isso é outro debate que não vou nem falar não. E se falar isso, o pessoal que é de Brasília fica com raiva de mim. Eu nasci aqui, mas se falar, aí eu vou ser odiado aí. Se falar que o brasiliense não é brasiliense. Você sabe qual é o debate, né? Vocês sabem qual é o debate? Vocês sabem? Todo mundo aqui? O debate é assim, eu vou falar rapidinho, tá? Brasília é só aviãozinho. Sim. Lago Sul e Lago Norte já não é Brasília. Como assim, professor? Você está ficando louco?
Pois é. Aí o pessoal fala que eu sou doido. Aí vai ali na torre digital lá, tem a torre digital ali, bonita aquele prédio, né? Eu fui várias vezes. É aqui perto da nossa região. Chega ali na torre digital, você para ali na torre digital e tem uma placa assim, Paranoá e Brasília. Como assim? Não é a mesma coisa? Pois é. Aí leva isso para o debate. Aí o pessoal fica com raiva da gente, porque fala que a gente está fazendo um debate separando, né? Mas isso está mudando por conta dessa cultura de que todo mundo quer ser de Brasília e deve ser assim, está mudando. Já mudou. Antigamente nós tínhamos o quê? Cidades satélites. Já não temos mais. Por quê? Porque aí ninguém se sente excluído. Não tem cidade satélite. Como assim satélite? Não mora no satélite, não mora em Brasília. Entendeu? Agora nós temos regiões administrativas dentro do distrito. Mas esse lance, por exemplo, da cidade satélite, isso aí vem dentro também do plano arquitetônico de Brasília, que Sim. segue o modelo soviético. Que no modelo soviético você tem um centro e você tem justamente o que orbita o centro. Mas você entende que isso aí já é um outro debate ideológico, político, voltado para tendo uma tendência, né? Porque a gente não vai falar aqui. Não, mas isso mesmo, né? Aí tem outras questões por trás disso daí, né? Mas a gente não vai entrar nessa aqui não, né? A princípio eu falo assim de um avião, né? Depois um avião com satélites, uma nave com satélites. Agora recentemente veio uma teoria dizendo que não é um avião. Já viu essa teoria? Não é um avião, é uma libélula. Tem essa questão. Aí se é uma libélula, não é um avião, não são satélites, são regiões administrativas. Aí já tira essa questão socialista. Teve gente que chegou a falar que era uma foice aquilo ali. Aí vai, né? Deixa pra lá. Bom, a questão é, né? Brasília tem essa questão aí arquitetônica aí diferenciada, né? E vamos ao último aí, né? Argumento a fortiori ou com razão maior. Com razão maior, assiste, com razão maior, admite-se, né? Se eu posso mais, eu posso por força maior, a fortiori, por razão eu posso menos. É isso, pessoal. É isso. Se eu posso mais, eu posso menos. Se eu posso andar de farol aceso na estrada, que é o mais, eu posso andar de farol aceso na cidade, que é o menos. Que diferença faz? A fortiori, né? Se eu posso mais, eu posso menos, né? Não é o melhor exemplo, mas é um exemplo, né? Agora eu vou dar um exemplo que vai dar certo. Se há o direito, não há esse direito, tá, pessoal? É só um exemplo. Se há o direito de matar o ladrão, se eu tenho o direito de matar, o ladrão pula no meu quintal, e eu me sinto no direito de matar o ladrão. Se há o direito de matar o ladrão, não há esse direito, tá? É só um exemplo aqui para a gente ilustrar aqui a fortiori, o argumento. E pode, pastor? Hã? E pode? Não, então é o que eu estou falando, não pode. Não pode. Eu vou falar que pode, aí eu vou tomar um processo aqui. Então, se há o direito de matar o ladrão, né, vírgula, com mais razão, né, a fortiori, eu posso matar o assassino. Por quê? Porque dentro do Código Penal, matar é mais grave do que roubar. É isso. Certo? Então, vou repetir. Se há o direito de matar o ladrão, com mais razão, vírgula, o assassino. Com mais razão, a fortiori, o argumento de força maior, né? Por que força maior? Ué, se eu posso matar o ladrão, então eu posso matar o assassino? Não, com força, com mais razão ainda, porque eu matei o assassino. E aí estava havendo um debate, havendo uma discussão. Foi para o tribunal do júri, chegou no tribunal do júri o promotor, assassino, ladrão, homicida, você tirou a vida, não pode, você não podia fazer isso, não interessa que você está na sua casa, não interessa que você está defendendo a sua propriedade, uma vida humana está em jogo e você vai lá e tira a vida. Aí eu, como assim, excelência? Nobre, ímpeto, defensor, né, da nossa sociedade, defensor da lei, senhor da ação penal, veio lhes dizer que se o ladrão entrar no meu quintal, eu posso tirar a vida do ladrão, mas com mais razão ainda eu poderia tirar a vida do assassino, porque aquele não era um ladrão, aquele era um conhecido que pulou o meu muro para me matar. Então se com razão, se a razão me assiste para defender a minha propriedade, que está na Constituição, artigo 5º, né?
defesa da propriedade, garantia da propriedade, vou chegar lá, garantia da propriedade, defender a minha propriedade. Se eu posso matar o ladrão, com mais razão ainda, me assiste matar o assassino que veio para me matar. Aí pode matar o ladrão, o assassino? Não, não pode. Mas, né, aí vem lá o 23 do Código Penal que fala da legítima defesa, onde o Estado não tem um agente para ficar colado comigo, com vocês doutores, não tem polícia para ficar com a gente 24 horas. Então, o Estado me faculta a legítima defesa. Legítima porque está na lei, e eu vou me defender, né? Como? Defesa da minha vida, defesa da minha propriedade, desde que for de forma legítima. Como que funciona a legítima? Mediante a injusta e imediata provocação da vítima. Então ele pulou meu muro, entrou, veio na minha direção, sacou da arma e ainda atirou. Quando ele fez isso, eu fui mais rápido e atirei de volta. Tem que esperar. Tem que esperar. E aí, peraí, igual, Matrix. Aí você se desvia e você, essa é a lei. É isso, pessoal. Tranquilo, né? Então esse aí foi o argumento a fortiori, por força maior.